Oi, a Aninha voltou. Oi, prima. Minha prima Larissa tá aí. Agradecer todo mundo que estava na outra live. Infelizmente, a moça perguntou qual era o concurso que a Aninha tinha passado. Não deu tempo de responder. Preciso ficar mais atenta e fixar o assunto da live, que realmente às vezes as pessoas entram aleatórias e não sabem o que é. Mas é coisa de marinheira de primeira viagem. E voltando, Aninha, uma coisa assim que não aconteceu só com você. Com o meu namorado foi a mesma coisa. Que tem muita gente que faz, meu Deus, eu não passo, eu não tô conseguindo fazer nada. Ah, eu já fiz 10 concursos, ah, eu já estou estudando há 5 anos. E simplesmente você passou na hora que era para você passar. Você passou em primeiro lugar e tinha uma vaga em Natal. Isso, né? Tipo assim, você olhando para trás, você nem. Nossa, para mim aqueles 4 anos não foram nada. Para mim aqueles 10 concursos não foram nada. Eu passei na minha cidade. Aham. É o que eu falo, assim, Deus, depois que passa tudo, é que a gente entende os propósitos, né, de Deus, o porquê que eu não tinha passado. E, assim, a gente também faz o curso de formação, né? E o curso de formação, ele é feito em Minas Gerais. Então, assim, eu também tinha que estar naquele curso, naquele ano, conhecer aquelas pessoas. Então, eu tinha que passar também por todas aquelas provações de resistência, de mudar um pouco a minha personalidade, de saber lutar pelos meus sonhos. Então é um aprendizado também pessoal, você lutar, você fazer o concurso, né? A gente amadurece muito nesse período também. Você faz o curso e aquelas viajar e ficar na mata e não sei o quê, nos dois, no temporário e no outro. Isso. O concurso que eu fiz, ele não é um concurso interno, né? É um concurso nacional que todas as pessoas podem fazer, civis e militares. E o curso de formação também é o mesmo para o civil e para o militar, para a pessoa que já era militar. E aí esse curso ele funciona em Minas Gerais, em Lagoa Santa, que é vizinho a Belo Horizonte, e a gente fica lá em torno de 5 meses, né? Inicia com o que a gente chama de TMB, que é uma parte de adaptação, em que a gente passa até 15 dias sem ter contato com o mundo exterior, externo, né? Com o mundo externo, assim, a gente não sai do quartel e a gente tem algumas provações, porque tem uma limitação com relação a sono. Aí é onde também inicia o treinamento militar, questão de saber marchar, questão de prestar continência, que a gente chama de ordem unida. E também depois a gente passa, tem os ensinamentos, né, as aulas com relação às legislações, ao RADA, as legislações em si. E aí tem um treinamento do acampamento, que é o ESEC, e tem também o curso que é o para a área de saúde, que é o CASOP, que é um treinamento de salvamento e tal. Tem o HCamp, que é quando a gente aprende a formar os hospitais de campanha. E aí a gente atende a população lá em Minas Gerais durante uma semana. Teve no meu curso também uma viagem para conhecer o funcionamento da Força Aérea em Manaus. Né? Então a gente teve essa visita muito interessante em Manaus. É, e teve também. O Eu pessoal estava chamando uma participação especial. Vocês foram para Manaus? fomos, eu fui para Manaus, Ah, conheci Manaus. Foi e bem. deixa eu perguntar só uma coisa. Esses 15 dias sem contato são várias vezes durante os 5 meses ou é só uma vez? Não, são os primeiros 15 dias. Pode durar até 21 dias, né? A gente não sabe até o período que vai durar. E aí, para quem é civil, é um momento de choque, né? Porque não está acostumado e tudo. Para a gente é um período também bastante difícil, porque é bem cansativo, é bem corrido, mas é bem gratificante, né? É um momento de superação também. E sabe que tem um fim, né? A gente não sabe quando é esse fim. É. Não, mas assim, É meio quando se for uma angustiante. situação de guerra, de outra coisa, não tem fim. Mas esse daí, você sabe que tem um fim. Então a gente teve acionamento na época que teve o Brumadinho, né? Então a gente teve acionamento.
Então, é bem interessante, assim, esse período. O curso de formação, ele é muito interessante, não só nessa parte do militarismo, mas também dessa questão de condicionamento físico, a questão principalmente de amizades, a gente forma um elo de amizade muito forte com as pessoas. Para E sempre, né? para sempre. Então, assim, em cada lugar do Brasil, eu tenho alguém que é como se fosse da minha família, né? Eu falo que é como se fosse o Big Brother, assim, no começo, porque cria um elo realmente muito forte. É como se fossem realmente, como se fossem meus irmãos, assim. Tem muita... Lógico que, assim, a turma é muito grande, né? São cento e poucas pessoas, mas você cria elos com algumas pessoas de forma mais forte. E mesmo que, assim, não tenha criado um elo tão próximo com algumas, mas você tem um carinho, você tem um respeito e você sabe que pode contar com todo mundo. É muito legal. Perguntaram aqui se a parte do treinamento do temporário também é em Lagoa Santa. Não, aí o treinamento vai depender do local que você fez ou que você se inscreveu, né? Então, por exemplo, o treinamento daqui de Natal é aqui em Natal mesmo. No ano que eu fiz, concentrava o Nordeste em Recife. Então, o meu curso de Uhum. formação foi em Recife. Agora não, agora é em cada cidade. E as provas para esse nacional que você fez são em todas as capitais? A prova é teórica, sim, mas as outras Hum. fases não. A gente tem a parte teórica, né, que é a prova objetiva e a redação. Depois tem a inspeção de saúde, que foi feita em Recife. O teste físico, que também foi em Recife. E no caso dos dentistas, nos médicos, tem a prova prática. E aí a prova prática foi feita no Rio. Uhum. E outra pergunta, que eu, como sou, nunca tentei na área policial, e eu sei que o curso de formação também da área policial e da área militar, existe esse Uhum. período de curso de formação, que você também tem que passar pelo curso de formação. Você Uhum. dali, você ainda não está garantido, né? Você pode, se você tiver um desvio de conduta, alguma coisa, você pode ser Uhum. eliminado. Uhum. Vocês recebem alguma bolsa, algum salário, alguma coisa para se manter lá? Sim, Apesar de eles custearem tudo, a né? gente é tido como estagiário lá, né? Como estagiário, mas já recebe o valor de primeiro tenente, o valor do concurso. Então, Uhum. é só o tempo, lógico, né? De ter todo o trâmite, a burocracia, de questão de cadastrar os nomes, né? A parte bancária, para poder passar a receber. E quando passa a receber, tem um retroativo. Eu, como eu era já militar, eu não tive que me desligar da força para poder ir. Eu fui como adida, que a gente chama, né? Eu estava como se fosse emprestada para o curso. E aí eu Uhum. continuei recebendo meu valor normal, né, o meu salário normal, e depois eu mudei o quadro, porque antes eu fazia parte do quadro de temporários e agora faço parte do quadro de oficiais. Então, depois eu tive que mudar tudo isso. E já que estão fazendo perguntas, Uhum. vamos ir agora para as perguntas. Como é a prova prática? Eu não sei se Germana também é dentista e se você souber também como é a prova prática de algumas outras especialidades. A parte do quadro de apoio, né? Direito, parte de pedagogia, fisioterapia, enfermagem, não tem prova prática. A minha prova foi na área de ortodontia mesmo, e aí de forma geral, né, na parte de odontologia, pode ser que seja com atendimento ao paciente, e no meu caso, não. Como eu sou ortodontista, eu tive que fazer um aparelho no modelo mesmo, não foi em paciente, e também tive que fazer um planejamento de um caso clínico. Né? A gente recebe uma documentação ortodôntica, que são aqueles modelos de gesso com as fotografias, e eu tive que fazer o planejamento daquele caso, desenhar a questão do contorno facial com cefalometria, ângulos, e tive que fazer esse planejamento e o diagnóstico. E aí depois tinha a prova oral, que era a discussão desse diagnóstico. E tem tempo para você fazer isso? Se é muito apertado ou se você acha que dá para fazer? Tem um tempo, não é apertado, mas é uma das fases mais que causa Dá tensão. nervoso. É muito, muito tenso. É muito assim, eu me tremia toda. E E é eliminatório só também, é não é só eliminatório, classificatório. não é classificatório. Você tem que ter uma nota mínima, que eu acho que eram 6 ou era 7. E aí tinha que ter essa nota para poder passar. E aí eles dão a nota Tá. na hora.
E das outras, então, tipo de medicina, farmacêutico, também tem prova prática. Isso, eles fazem os procedimentos de acordo com a sua área, né? Ó, Germano, novamente, qual o aparelho que você fez? A gente fez o arco ideal, ela é orto, né? Eu fiz um arco ideal superior, inferior e um arco de retração com alça de bull superior. Não vai saber o que é. Em quanto tempo é para fazer isso? Eu acho que foi 2 horas para fazer isso, ou foi 1 hora e pouco. E aí depois mais um tempo igual, né? Eu acho que foram 2 horas também para fazer o planejamento, porque tem que fazer o desenho da cefalometria e demora um pouco. Pronto. Você acha que tem, assim, alguma coisa mais que você queira. Se também alguém tiver alguma pergunta mais sobre técnica de estudo, questão de redação, a Aninha é bem disponível nessa questão. Quem quiser entrar lá, falar com ela no mandar direct, eu sei que ela responde. Pode mandar, fiquem à vontade. Não, eu E acho. se você quiser falar assim, alguma outra coisa que você achou importante, que algum ponto que não a gente não falou, não citou aqui. Uhum. No caso do meu concurso, também foi importante a questão do treinamento físico, né? E eu acabava que usava esse treinamento físico não só para treinar para a prova, né, como objetivo de prova, mas eu também usava como um momento meu de lazer e de descanso. Então, para quem faz o concurso que não tem a área de treinamento físico, de teste físico, seria bom, assim, né? Eu acho importante manter um certo condicionamento, até para o rendimento, né, dos estudos. Até para conseguir ficar sentada, que no meu caso eu tive um E problema de então, coluna que eu tive uma crise de coluna na semana da minha prova, né? Até você falando aí, eu me lembrei. Eu não conseguia me baixar, assim, curvar o tronco para frente, que eu tinha dor. Então, eu tive que tomar remédio, codeína na época. Tive também inflamação nos olhos, porque deixei de enxergar de longe. Eu não conseguia, porque faltou lubrificação nos de olhos. tanto ficar com o olho aberto, estudando ou no computador que a pessoa não pisca. Aí eu tive que usar colírio, né, para lubrificar os olhos. Então, assim, a gente passa, né, por essas coisas e acaba adoecendo, né? Então, o treinamento físico também vai ajudar nisso, né? A academia ajuda nisso aí, pra gente, porque a gente passa muito tempo sentado, né? É demais, uma cadeira Não só, é importante. não só estudar, mas você tem que cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua, de Uhum, tudo. E voltando um pouquinho, que nas terças-feiras, terça-feira retrasada, não, terça-feira retrasada eu fiz a live com a psicóloga e de 15 em 15 dias eu vou tentar trazer profissionais que falem sobre esse em volta uhum, que o concurseiro precisa, questão da saúde mental, questão da saúde corporal, que às vezes a gente passa o treino para concurso é um tiro longo. uhum. Você tem que pensar que você está estudando, está fazendo uma maratona e não, vou estudar para a minha prova da faculdade, que em 2 dias você estuda. Lívia, deixa eu só voltar uma pergunta que perguntaram como é que você estudava português. Uhum. É, Aninha, como é que você estudava português? sim. Eu estudava português pelo livro da Adriana Figueiredo, né? Tinha, como eu falei, o professor Silvio, tinha aula particular com ele. Também tive aula no cursinho dele, porque depois de 2 anos estudando com ele, e assim, estudando sozinha, eu me vi muito só naquele mundo de concurseira, né? Meu Deus, e aí eu tô sozinha nesse mundo? Será que alguém mais estuda, né? E aí eu me E sentia. nada melhor do que você trocar as experiências, né? Tipo isso que a gente está fazendo. E aí eu passei a Deixa aberto, fazer aberto. o cursinho dele, né, que é o Atitude, e aí depois tinha aula particular com ele logo em seguida. E aí tinha essas aulas, ele passava também provas que eram relacionadas, que parecia, né, a banca, com a prova do Cadá. Aí eu fazia essas questões, então assim, eram muitas questões, fazia muita questão, tinha esse cursinho e também fazia um cursinho online, assistia essas aulas. Geralmente eu fazia as aulas online à noite e as questões também à noite, porque era um horário que eu estaria mais cansada. Então eu achava que era o estudo mais ativo, assim. Então eu gostava mais e deixava a parte de leitura para o período da manhã ou da tarde. Isso é muito importante, você deixar a hora que você está mais cansada para fazer um estudo mais passivo, né? E É, não
tentar entender as coisas. Uhum. Vem aqui, mulher, chega aqui. Ela estava dormindo, Chanel. tá com a cara amassada. É Naomi? É, vem cá, Peita. Perguntaram também como foi o seu teste psicológico. Sim, o teste psicológico ele é diferente em várias unidades, assim, pelo que eu perguntei. Naomi! Oi, titia. Aninha é tia de Naomi. É, Oh, meu Deus, tava danando, mamãe. Você pega e me tira aqui. É, tava danando. Vou deixar você dormir, tá? Essa horinha ela fica cansada. Olha como eu tô veinha. tá toda com o Veinha. pelinho branco. É. Pronto. Como é que foi o seu teste psicológico? Então, como eu estava falando, assim, eu vi que em outras unidades foi diferente, mas basicamente teve aquele teste dos pauzinhos, né? Que a gente vai fazendo, aqueles pauzinhos lá, que faz também no Detran, né? Uhum. E teve também um questionário. Aí essas questões eram mais relacionadas ao militarismo, tipo, quais eram as vantagens que eu via na área militar, o que é que eu achava de desvantagem, se eu estava disponível para morar em qualquer lugar do Brasil, essas coisas assim. E teve também uma dinâmica, a dinâmica da minha turma foi com relação a um acidente no circo, que o circo pegava fogo e que tinham várias pessoas, e aí quem é que você salvava? Se Era era uma dinâmica em grupo. isso. Primeiro você fazia sua análise pessoal e depois formava alguns grupos e aí mudava, né? Porque quando você formava o grupo é que tinha que salvar e aí alguns salvavam uns, outros salvavam outros e aí tinha que entrar num consenso. E aí Uhum. foi isso. Deixa eu ver se tem. E até uma questão que a gente falou, que você passou na sua prova para ficar em Natal, que tinha duas vagas, uma em Brasília e outra em Natal, e você Uhum. escolheu ficar em Natal, mas existe, no seu caso, essa possibilidade de você, no interesse, ser mandada para outro lugar, né? Você não está É. fixa aqui em Natal para sempre. Não, eu não tenho isso como algo certo, né, na minha carreira. E também pode ser que não seja da minha vontade, é da necessidade e da força, né? É um concurso Uhum, federal em que eu posso ser transferida para qualquer outra unidade que esteja necessitando do meu trabalho. Então, a cada 4 anos, se eu não me engano, a gente é colocado o nome da gente em um sistema que a gente chama de Plamov e que é um sistema de transferências. E aí as transferências elas são mais comuns nos aviadores, geralmente eles passam 4 anos em cada cidade, e quando eles comandam algum esquadrão, eles passam 2 anos. Mas na parte da saúde, ela não é tão comum. Só que no tipo de 2012 para cá, eu vi que está se tornando um pouco mais comum essas transferências. E aí, determinadas essas transferências por várias questões, questão de posto, questão que é a antiguidade, né, a questão da necessidade do serviço. Então, não é certo que eu fique em Natal o resto do meu tempo de serviço, né? uhum. E uma coisa, tipo, a base daqui de Natal, ela aumentou nos Sim, últimos anos, né? isso. E poderia ter sido o caso dela ter acabado. Em alguns lugares eles devem desativar, ou Ela não. diminuiu, né, em Fortaleza, Uhum, reduziu mais. Aqui em Natal aumentou, porque aqui em Natal os aviadores eles saem de Pirassununga, né, formados na aviação, e aqui é como se fosse uma especialização para eles. Então, todos lá saem voando um tipo de avião e aqui eles vão cada um para uma área. Então, aqui tem a parte de aviação de transporte, a aviação de asas rotativas, que é helicóptero, e tem a aviação de caça, que é. Aí eles treinam no A29 aqui. Então, eles fazem a especialização deles, eles vêm como aspirante e vão ao posto de segundo tenente. E no final do ano, eles se formam nessa, vamos dizer assim, especialização. E daí seguem para os outros esquadrões, né, pelo Brasil. E alguns continuam aqui porque tem outros esquadrões sem ser esses três, né? Então, quando eu entrei, só tinha o esquadrão, que era o primeiro do 11, e o segundo do quinto, que é o de caça e o de asas rotativas. E agora, nesses anos, já vieram mais 3 esquadrões. Então, são 5 esquadrões de voo aqui. uhum. E se fosse o caso de ter diminuído ou acabado com a base por uma questão logística, você poderia ter sido removida para ir para outro lugar.
Sim, poderia. Como tiveram alguns médicos que vieram para cá, como de Fortaleza. Perguntaram aqui qual a idade máxima para prestar a prova. A Aninha falou que da área de apoio, que é para advogado, pedagogo, administração e outras coisas, é 32 anos, e para a área dela, que era para a área de saúde, farmacêutica, médica, dentista, 36 anos. Anotei direitinho. Uhum. Mas essa idade você tem que estar com ela até o final do curso, né, no caso? Isso, eu não posso ter 36 anos no ano do curso. Tipo, eu que faço aniversário em novembro, eu poderia fazer a prova até os meus 34 anos. Hum, A então última tem prova, como a esse. prova é em maio, eu faria a prova com 34 para poder. Eu É. passei na minha penúltima tentativa. Alguém aí tem mais alguma questão? Algo para perguntar? Ai, meu Deus, eu ainda não sei mexer isso aqui. E já que deu uma parada também aí das perguntas, eu queria agradecer muito, 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 porque Eu, assim, a Aninha, em 2018, quando eu estava estudando bem mais para concurso e ela ainda estava na batalha, a gente trocava muita experiência. uhum, E como isso é importante e porque, qual foi o motivo de eu ter começado a fazer essas conversas? De a gente tem que se ajudar, você trocar experiência com gente que está passando pela mesma coisa que você está, uhum, é muito importante. uhum. É verdade, assim, eu sou meio tímida, assim, mas eu, assim, aceitei os convites para fazer live justamente por isso, porque o meu intuito maior é tentar ajudar as pessoas que estão vivendo esse momento, né? E motivá-las a seguir os seus sonhos, né? Que realmente é possível e que vale a pena muito esse tempo de dedicação. E é isso, assim, eu tentei vencer essa minha timidez justamente para isso, né? Porque durante os meus estudos eu encontrei também muitas pessoas que me ajudaram, que me apoiaram. E eu só tenho a agradecer a essas pessoas, e a forma que eu tenho de agradecer é justamente isso, assim, dessa forma, né? Tentando ajudar outras pessoas. Então, que vocês também precisarem, eu estou à disposição, para qualquer dúvida, só mandar algum direct. E é isso. E é até pelo meu caso. Eu não sou uma pessoa muito comunicativa, nunca gostei de falar, nunca gostei de estar aqui, só que minha vida nesses últimos anos é de concurso. Então a gente falar sobre o que a gente está vivendo é muito mais fácil do que falar, às vezes, de uma situação pessoal ou de qualquer outra Uhum. coisa, que a gente se sente mais confortável de poder de falar disso, né? Isso, com certeza. Então eu fico feliz assim se tiver ajudado alguém, né? E o meu intuito realmente foi esse, assim, de tentar motivar as pessoas, né? E esse período também de pandemia e tudo, as pessoas estão um pouco desmotivadas, né? O equilíbrio da gente não tá tão Nos bem eixos. nos eixos, né? Assim, todo mundo tá um pouco, né? Tem os momentos de estar mais triste, a gente não está numa rotina que a gente tinha. Então, tem que, nesses momentos de dificuldade, é que a gente tem que saber superar e seguir em frente e ir atrás dos nossos sonhos, realmente. Eu acredito que esse ano realmente é um ano diferente, lógico, e que as pessoas que souberem viver esse momento da melhor forma possível, né, se dedicando, no caso aqui, aos estudos, é quem vai se sair melhor nesses próximos concursos, né, porque com certeza tem muita gente que tá cabisbaixa, que se desmotivou e que não está conseguindo seguir a rotina dos estudos. Então, esse é o momento de ter força, quem tem um tempinho a mais de se dedicar mais aos estudos, e quem está na correria vamos se dedicar também mais. E é a questão de também ter noção que é o grãozinho de cada dia. Cada dia você vai plantando uma sementinha para colher lá na frente. Que mesmo que nessa pandemia você esteja cansado, sua rotina não esteja a mesma, a motivação muda, mas você não precisa ter o ritmo de estudo de um edital aberto, o ritmo de estudo de quando você estava com a sua vida normal. Uhum. Mas não esqueça de tentar colocar isso no seu dia a dia, tentar colocar o seu pouquinho a cada dia. Não se cobre tanto, porque realmente, assim, esse ano vai ser difícil acontecer alguma coisa, você não vai ter um prazo máximo ali esperando por você, mas também não abandone, porque até para você manter
sua cabeça boa, cabeça no lugar, é bom você ter essa atividade, né? Aham. E é como você falou agora, né? Para manter a sua cabeça boa, ter um objetivo nesse momento é muito importante. Eu estou fazendo mestrado agora em ortodontia e o mestrado está sendo muito importante para mim nisso. Eu tenho um objetivo, então eu vejo um futuro, né? Porque no começo dessa pandemia a gente não sabia, né, o que é que ia acontecer, o que é que se isso ia acabar, se não ia acabar, como ia ser. E você ter um objetivo, você ter um sonho, lhe motiva, lhe joga para frente e faz com que os seus dias eles se tornem melhores. Então, é muito bom. Eu fico dizendo que se eu não, a minha pós-graduação, se eu não tivesse começado, ia ser difícil, assim, estar passando por esse tempo. Porque Uhum. pelo menos ela, eu tô vendo que esses 6 meses vão ser 6 meses a menos da minha Isso. pós. Aham. Eles serviram, apesar de eu ter feito concurso esse ano, mas também não vou ter mais muita coisa pela frente, pelo menos eu estou me especializando. E a gente vai ocupando também, né, nossa mente com outras coisas e não fica tão focado no que está acontecendo, É. né? Pronto, Aninha, queria agradecer demais. Muito, muito, muito obrigada. E sua história sempre vai ser uma inspiração. Batalhem, vão pra frente, vão à luta, que a Aninha agora olha para trás e faz tudo valeu a pena. Sim, sim, com certeza. Eu agradeço também a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história. Estou à disposição para qualquer coisa. E o que eu quero deixar de mensagem é isso, assim, vão em busca dos sonhos de vocês, acreditem em vocês que tudo é possível. Basta a gente acreditar, ter fé naquilo que a gente quer. E respeitando o próximo e lutando, a gente vai conseguir, né? Como Deus fala que quando a gente pede, a gente alcança e Ele atende aos nossos pedidos. E Então é quando a gente faz a nossa parte. isso, temos que fazer com certeza a nossa parte e ir em busca disso. Assim, os caminhos vão se abrindo e lá na frente a gente vai entender, né? Vocês vão entender o porquê que só passou naquele momento, porquê que tinha que passar por aquilo tudo. Então, não deixem de acreditar em si próprio e vão em busca dos sonhos de vocês. Elidier perguntou se ia acabar, vai acabar, mas na minha bio do Instagram eu deixei um link eu fiz um canal do YouTube para deixar essas lives lá, porque tem gente que prefere assistir no YouTube. Então Uhum. amanhã eu vou deixar essa live lá no YouTube e fazer aquele negócio. Compartilha, se inscreva, dê um like e agradecer novamente 1000 vezes. E amanhã eu mando o link para você para o YouTube, porque se você quiser encaminhar para alguém, e Uhum. reforço aqui o Tá. pedido. Qualquer coisa, Um podem beijo. mandar. Bom, Eita, pronto, voltou. Tá, beijo. pronto, eu voltei. Beijo. É. Beijo, Eu pessoal. ia Obrigada pegar por terem Naomi, mas assistido, né? ela tá muito, está sentindo algum cheiro ali que ela quer descer a escada. Um beijo para os amigos, para minha família, né? Beijo, beijo. Obrigada. Amo vocês. Tchau. Beijo.